Eu sou o professor Juscelino Maciel e estamos iniciando o nosso programa Verdade Absoluta. Se inscreva no nosso canal e ative o sininho para que você possa receber os novos vídeos que o YouTube manda para você. Compartilhe o vídeo, por gentileza. O propósito deste programa é conhecimento e esclarecimento, e o assunto de hoje nós iremos falar sobre a doutrina da morte. Eu sei que é uma coisa que ninguém gosta de falar, nem tocar neste assunto quando está relacionado com a morte, mas iremos falar assim mesmo sobre a doutrina da morte. Eu digo o seguinte: de toda a criação de Deus, nós, os seres humanos, somos os únicos que sabemos que iremos morrer mais cedo ou mais tarde. Todos nós iremos enfrentar esta situação. Não é boa, não é agradável. Eu sei que ninguém gosta disso, nem quer falar nesse assunto, mas temos que lidar com a realidade deste fato, que nós estamos sujeitos a ela. Ou cedo ou tarde, ela sempre vem. E eu gostaria de pedir a ajuda aí de Patrícia, para que ela inicie os nossos comentários bíblicos. E o texto que eu quero que ela leia é Romanos 5:12. Portanto, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. A morte passou para todos os homens, por isso que todos pecaram. Por que morremos? Porque o pecado entrou no mundo, a saber, por um homem, o nosso pai. O nosso pai, Adão, ele pecou, transgrediu a vontade de Deus quando já tinha avisado que ele não devia desobedecer. E para que ele continuasse vivendo e vivendo eternamente, até porque nós vamos explicar aqui, neste assunto de hoje, que nós somos seres eternos e Deus nos fez eternos, pessoas eternas, para não morrer. E a morte, infelizmente, vazou. Ela conseguiu ultrapassar os limites da capacidade do ser humano por causa da desobediência e gerou no homem, em nós, descendentes de Adão, a famigerada morte. Você sabe que a morte não é um fenômeno natural. Há quem ache que é natural, mas não é natural. Não é um fenômeno natural na vida humana. Ela é a maldição do pecado contra o ser humano, que por causa do pecado surgiu a morte como recompensa, ou isto é, uma maldição. Esta maldição passou a todos os homens pela desobediência do primeiro homem Adão, assim como eu já falei, e por isso que todos pecaram, porque todos nós descendemos do primeiro homem Adão, por isso que a morte entrou no homem e passou a todos os descendentes do primeiro homem Adão, e por isso que nós morremos. A palavra do grego thanatos quer dizer morte ou aniquilação. Mas o que nos chama mais a nossa atenção é que esta palavra do grego thanatos se refere à aniquilação das matérias perecíveis, isto é, a alma e o corpo. Nós somos seres tricotômicos, nós temos um espírito, uma alma e um corpo, mas a morte aniquila só duas partes. Aniquila a alma, o psique, o nosso intelecto, e aniquila a nossa sax, do grego, nossa carne, a nossa matéria, porque ela está contaminada com o vírus do pecado. Então, fica lógico aqui que a morte só aniquila duas matérias do nosso corpo: a alma, o nosso intelecto, e o nosso corpo, o nosso físico. Somos seres espirituais
Sim, somos seres espirituais e somos eternos no espírito. Somos espírito, alma e corpo. Desta tricotomia, dois elementos são perecíveis. Quais? A alma e o corpo. Esses dois perecem, esses dois descem à sepultura e esses dois permanecem no estado da inconsciência ou são aniquilados sumariamente a alma e o corpo, o intelecto e a nossa matéria. Muitas pessoas confundem alma com espírito, não tem nada a ver. Espírito é espírito, que do grego quer dizer pneuma, e a alma quer dizer psique, duas coisas distintas. Muito embora muita gente confunde alma com espírito, não tem nada a ver. A alma que pecar, essa morrerá, o que está escrito na palavra. Agora, o espírito permanece. Jesus certa vez disse: a carne é fraca. Quando fala que a carne é fraca, ele está falando em sentido duplo, porque estão interligadas. O corpo e a alma é uma coisa só, porque estão dentro do mesmo conteúdo, são perecíveis. O espírito está sempre pronto, disse Jesus, mas a alma e a matéria, o corpo físico, estes são corruptíveis, são perecíveis e morrem. Eu gostaria que Patrícia lesse aí em Eclesiastes, o livro do pregador que Salomão escreveu, 12 e o verso 7. E o pó volte à terra como o era, e o espírito volte a Deus que o deu. O pó volta à terra, isto é, a nossa matéria, o nosso corpo, desce à sepultura e será aniquilado, assim como também o psique, a alma, também vai descer e vai se transformar em pó, porque são pó. Foram feitos de matérias perecíveis, corruptíveis. E Paulo, certa vez, ele diz: carne e sangue não podem herdar o reino de Deus, porque são corruptos, e o que é corruptível não pode herdar a incorruptibilidade. Então, a alma e o corpo são perecíveis e não podem receber salvação. Para que o corpo receba salvação eterna, ele terá que passar por um processo regenerativo, isto é, ele tem que ser transformado na ressurreição dos mortos, no arrebatamento da igreja. Os corpos dos crentes, dos santos, dos servos de Deus, dos remidos pelo sangue do Cordeiro, serão transformados em um corpo semelhante ao corpo do Senhor Jesus. Serão modificados, sofrerão uma mudança, uma transformação para poder ser perfeitos e morar com Cristo na Nova Jerusalém. Porque convém que isto que é corruptível se revista da incorruptibilidade, e isto que é mortal se revista da imortalidade. 1 Coríntios 15, 53. Bem aplicado o texto de Patrícia, que não colocamos aqui no nosso texto, mas ela foi em cima e mostrou que é necessário que seja revestido. Isso é uma nova roupa, assim como você tem uma roupa velha que não quer mais usar porque ela está estragada, você joga fora ou queima e coloca uma nova roupa, uma nova roupagem e passa a ser tudo novo em você. Assim será com os nossos corpos depois da morte e da ressurreição dos remidos. Muito embora deixamos claro que todos receberão um corpo modificado, tanto os ímpios, os que irão se perder, como os remidos pelo sangue do Cordeiro receberão um novo corpo. Ninguém pode ser condenado ou absolvido do seu pecado através desse corpo perecível. Mais vale um cão vivo do que um leão morto, porque depois da morte o estado é de putrefacina e de decomposição orgânica. Eclesiastes 9, 4, 5. Ora, para aquele que está entre os vivos há esperança, porque melhor é o cão vivo do que o leão morto.
Porque os vivos sabem que hão de morrer, mas os mortos não sabem coisa nenhuma. Nem tampouco terão eles recompensa, mas a sua memória fica entregue ao esquecimento. Bom, mais vale um cão vivo do que um leão morto. Um cão, um cachorro é uma coisa tão insignificante perto de um leão. Mas um leão morto não serve de nada. É melhor um gato vivo do que um leão morto. Por quê? Ou um cachorro vivo do que um leão morto. Porque depois que essa matéria se torna aniquilada e perecível e entra nesse estado de putrefacina ou de putrefação, como alguém queira chamar, ninguém quer viver. Quem é que quer viver com um morto dentro de casa? O esposo ama muito a esposa, ama demais, mas no dia que ela perecer e o corpo dela se entregar à absoluta vontade da morte, quando ela será aniquilada por este elemento, por este anjo, que nós depois iremos falar sobre isso, o anjo da morte. Quem é que quer viver ou passar algumas horas depois, ou 2 ou 3 dias, com uma pessoa em estado de decomposição, em estado de putrefacina, já cheirando mal? Ninguém quer. Alguém quer se livrar daquilo, colocar no cemitério e se libertar. Por mais que se ame o esposo ou a esposa, você não quer ficar com um morto dentro da sua casa, porque é uma coisa horrenda, terrível. A morte separa as pessoas, a morte separa os elementos. O vivo do morto não se pode conviver, porque há um estado de separação, e a morte, quando aniquila, não só aniquila o corpo e a alma, como retira também forçadamente o espírito, porque o espírito não pode viver num corpo morto, ele vai se retirar, e também separa os familiares do morto. Ninguém quer conviver com alguém que já morreu, por mais que ame. Como falamos, mais vale um cão vivo do que um leão morto. No grego, as palavras sax e psique quer dizer que sax do grego quer dizer carne e psique alma, intelecto. Na morte, estes dois elementos serão aniquilados, perderão o seu valor, porque a matéria do ser humano, ela passa a ter essa energia chamada espírito, é o que a mantém vivo, alma e corpo, por causa do espírito, que é a essência da vida que está no espírito. Sai o espírito do homem e esse perece, mas a Bíblia diz que o homem volta ao pó, de onde veio, e o espírito retorna a Deus, porque ele é um ser imortal e perfeito diante de Deus, porque é a partícula que veio de Deus. Deus, quando fez o homem, fez do barro, do pó da terra, misturou com água para fazer este elemento chamado homem, uma estátua, esculpiu do barro da terra com água. Nós temos esses dois elementos, temos o barro e temos a água. O nosso corpo tem aproximadamente 70% de água e temos também o barro, mas Deus soprou uma partícula dele, que saiu dele, o espírito de vida, que fez com que aquele elemento de barro se tornasse vida. Este elemento que Deus colocou, chamado espírito, retorna para ele. Aquela velha frase que vocês todos conhecem, morreu de morte natural, mas essa frase não tem nada a ver, nem faz o menor sentido. A morte nunca foi, jamais será uma causa natural. A morte para Deus sempre será uma maldição gerada pelo pecado do homem. Então, quando esse provérbio gerado no meio dos seres humanos, das pessoas que dizem ele morreu de causas natural, ninguém morre de causa natural. A morte não é um elemento natural.
ele é um elemento de maldição e não natural. Jamais será para Deus, a morte será natural. Ninguém morre de causa natural ou de causas naturais. Não pode, não há como se pensar assim. É falta de entendimento dizer isso, porque a morte nunca foi e jamais será um elemento natural, e sim uma maldição em consequência do pecado do homem. Deus disse a Adão: você tem tudo no jardim onde você vive, no jardim do Éden, mas você não deve comer do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia que você comer, certamente você vai morrer. Por isso que gerou a morte. O homem recebe a morte como consequência do pecado. O salário do pecado é a morte, diz o texto bíblico. Então, recompensa pelo pecado é o quê? A morte. A morte aniquila os efeitos do pecado no corpo do ser humano. Por isso que no cemitério não tem ninguém pecador. E muitas vezes você encontra em determinados cemitérios Campo Santo. Bom, faz sentido, porque não existe ninguém ali que peque mais. A morte aniquilou totalmente daqueles corpos o pecado. Então, é o salário do pecado, é a morte. E Ezequiel 18:20, eu gostaria que Patrícia lesse. A alma que pecar, essa morrerá. O filho não levará a iniquidade do pai, nem o pai levará a iniquidade do filho. A justiça do justo ficará sobre ele, e a impiedade do ímpio cairá sobre ele. A alma que pecar, essa morrerá. Você prestou bastante atenção no texto? Ele não diz em lugar algum, ou não existe em nenhuma parte das escrituras sagradas, da Bíblia Sagrada, nenhum texto que possa provar ou esteja escrito que o espírito pecou. O espírito pecou. A alma que pecar, porque você fomenta no intelecto, na mente, o pecado é gerado na mente, desce para o coração e o corpo tão somente realiza os efeitos ou as obras daquilo que você maquinou, que você fomentou na mente. Cria na mente, se imagina, se projeta na mente, desce para o coração e ele distribui para todo o corpo, que realiza as consequências desta miséria chamada pecado, que está em todo mundo, vindo de Adão. Mas em lugar algum o espírito peca, porque é uma partícula de Deus, impecável e imortal. O espírito não morre, o espírito é eterno, e a alma que pecar, essa morrerá. A morte é algo que está em todos os seres humanos. Nascido de mulher, não há ninguém que não peque. Os animais irracionais que vivem entre nós, sejam selvagens, da palavra bíblica selváticos, ou animais domésticos, esses não pecam. Mas por que morrem? Poderia você me perguntar isso? Ou alguém pode se interrogar, mas por que os animais que são irracionais, que não têm conhecimento nem do bem nem do mal, porque eles não têm vontade própria, eles não têm o raciocínio, eles não possuem em si espírito, eles são dicotômicos, enquanto nós somos três seres tricotômicos. Nós temos um espírito, uma alma e um corpo, enquanto os animais são dicotômicos, eles só têm uma alma e um corpo, não possuem espírito. Aí você pergunta, mas por que os animais irracionais morrem se eles não pecam, se eles não têm vontade própria, se não raciocinam, se não têm espírito ou não possuem espírito? Bom, o texto é claro. Lá em Gênesis, eu gostaria até que Patrícia procurasse aí, porque não está aqui escrito. Eu, no meu papel aqui, eu tenho o respaldo bíblico para lhe dizer: o Senhor Deus disse a Adão, no momento do pecado, por Adão viver na terra, e todos os animais, de uma forma geral, e até as plantas, os vegetais, porque são seres vivos,
tem uma alma também e tem um corpo. E não possuem espírito, mas perecem. E o que acontece com esses seres vivos? Porque morrem. Nascem, crescem, reproduzem e morrem. Por quê? Porque Deus disse a Adão: maldito é a terra por sua causa. Você pecou e por estar na terra, no seu habitat, e no seu habitat também você conviver com os animais e com os vegetais, a terra foi contaminada pelo seu pecado, por isso que tudo se contaminou. Maldito é a terra por sua causa. Tudo foi contaminado. O solo foi contaminado, ele não vai dar. Quando você lavrar a terra, você vai ter dificuldade, porque você vai encontrar muitas vezes uma terra estéril, que não dá fruto, que não dá nada. Vai lhe dar cardos e abrolhos, espinhos e pedras. Ela não vai produzir. A fruta muitas vezes vai aparecer bichada, emendada uma na outra, os animais com duas cabeças, com um corpo defeituoso, geneticamente falando, assim como também acontece com seres humanos, duas pessoas emendadas uma na outra. Por que isso acontece? Consequência da desobediência do homem quando pecou. Por causa do pecado de Adão, toda a terra foi contaminada, porque era o habitat dele. E os animais que nada tinham a ver com isso também foram contaminados, e por isso que todos morrem. Por isso o pecado entrou no mundo, a saber, por um homem. E o texto de Paulo é bem claro: o pecado, se eu não me engano, Romanos 8, o pecado entrou no mundo, a saber, por um homem. Entrou no mundo, está falando no mundo, na terra, e por isso que todos morrem. Até os animais que nada tinham a ver com o pecado do homem receberam as consequências da maldição do homem, por isso que todos morrem. Gênesis 3,17. E a Adão diz: porquanto destes ouvido a voz da tua mulher e comeste da árvore de que te ordenei, dizendo: não comerás dela, maldita é a terra por causa de ti. Com dor comerás dela todos os dias da tua vida. Maldita é a terra. Quer dizer que tudo que a terra produz está sobre maldição, o efeito do pecado do homem que contaminou o seu habitat. Todos os animais também estão contaminados, e por isso que todos perecem, envelhecem e morrem. Eclesiastes 3, 20 e 21. Todos vão para um lugar, todos foram feitos do pó e todos voltarão ao pó. Quem sabe que o fôlego do homem vai para cima e que o fôlego dos animais vai para baixo da terra? O fôlego aqui, Salomão, o escritor de Eclesiastes, ele diz uma coisa interessante. Quem sabe que o fôlego, o espírito, mas aqui Salomão, ele fez uma comparação, achando, será, como é que pode se explicar isso? O espírito do homem sobe, dos animais desce? Na realidade, o animal, ele não foi feito. Você pode perguntar, mas como é que o animal não tem espírito e vive ou sobrevive sem espírito? Porque a palavra espírito, isto é, pneuma do grego, é uma partícula de Deus. E Deus, quando fez os animais irracionais, ele não disse aos animais, ele não disse ao cachorro, ele não disse ao cavalo, ao gado, ao elefante, à borboleta e a nenhum animal irracional: façamos estes animais conforme a nossa semelhança. Deus apenas usou o verbo para fazer. Faça-se, e se fez. Mas houve uma diferença na formação do homem. Quando ele formou o homem do pó da terra, do barro e da água, ele diz: façamos o homem. Ele usou aqui o sentido no plural e não no singular. Ele não estava só. Façamos. Estava ali presente Deus, o Santo Espírito e o Verbo que se transformou lá na frente em Jesus, que tomou uma forma humana. Então, esses três elementos
que muitos chamam de trindade ou triunidade, muito embora esta palavra trindade não se encontra na Bíblia, mas vamos usar esta palavra. Essa triunidade estavam presentes na formação, na construção do ser humano. Façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Em sabedoria, o animal não cria nada. Os animais irracionais, eles não têm consciência do amanhã. Também não sabem se vão comer, ou se vão beber, ou se vão morrer, ou adoecer. Eles não têm nem sabem que hoje é dia X, dia A ou dia B. Eles não têm essa consciência. Eles agem por instinto próprio, porque não têm espírito. E Deus não fez os animais irracionais à sua imagem, fez o homem. O homem é inteligente. E o homem domina sobre todos os animais e sobre toda a terra, porque ele é a imagem de Deus, ele é criativo. Se juntam uma mulher com um homem e produzem outro ser inteligente. Isso é a imagem de Deus. Crescei, multiplicai, sede fecundos e encher a terra. O homem, nós somos a imagem do Criador e não os animais irracionais, porque os animais irracionais não possuem espírito, e sim nós que somos a imagem do Todo-Poderoso. Bem, as palavras gregas naos, teleion, eikon, tel, que quer dizer naos, santo, teleion, perfeito, eikon, imagem, e tel, Deus. Então vamos, santo, perfeito, imagem de Deus. Assim era o homem. O homem Adão, antes do pecado, ele era um ser perfeito e eterno. Semelhante a Deus, estava abaixo de Deus, mas era um semideus, porque ele não morria, não envelhecia, não morria, não se cansava. Ele tinha todas as partículas do próprio Deus, porque Deus disse, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e ele domine sobre os peixes, sobre os animais e sobre tudo que há na terra. O homem domine, porque o homem era um semideus abaixo de Deus, mas era um semideus. Por quê? Porque ele era naos, teleion, eikon, tel. Ele era santo, perfeito, imagem de Deus. Perdeu isto porque no momento do pecado houve uma transgressão e uma separação, houve um desligamento da ponte deste elo que ligava esses dois seres. Deus e o homem foram desligados pelo pecado, porque Deus não pode habitar onde está o pecado. Houve uma parede de separação e o homem perdeu o que nós acabamos de falar, santo, perfeito, imagem de Deus. O homem passou a ser imperfeito. Por que imperfeito? Porque começou a envelhecer, os cabelos ficarem brancos, a pele ficando enrugada e murcha, e veio a morte. Então isso não é perfeito. Perfeito seria como ele era antes do pecado, porque não estava no processo de degradação, nem era no seu corpo um corpo corruptível. A morte não podia nunca alcançar a vida do homem, porque ele era perfeito. Eram os atributos do homem, santo, perfeito, imagem de Deus, eram os atributos do homem antes do pecado. Depois desses atributos caírem, veio a maldição e a morte, e a eternidade do homem chegou ao seu fim. Você está condicionado à obediência, tão somente. É melhor, segundo o texto da Bíblia, é melhor obedecer do que sacrificar. Não sei, se eu não me engano é Isaías. Melhor obedecer do que sacrificar. Você obedece, não adianta você fazer uma série de coisas. Eu vou orar, jejuar, eu vou subir ao monte, eu vou fazer tudo, ler a Bíblia o ano inteiro e repetir de novo, começar de Gênesis a Apocalipse. Não adianta se você não obedece. É melhor que você obedeça do que fazer tanto sacrifício e no fim ser em vão. Se Adão tivesse obedecido, nós hoje, seres humanos, seríamos imortais. O mundo estaria cheio de pessoas imortais, sem adoecer, sem envelhecer, sem
ter nenhum problema de cansaço físico, nem mental, e tampouco morreríamos, seres perfeitos. 1 Samuel 15, 22. Porém Samuel disse: Tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, como que se obedeça a palavra do Senhor? Eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar, e o atender melhor é do que a gordura de carneiros. Samuel está dizendo: é melhor você obedecer do que sacrificar. Isto aconteceu porque Deus tinha dado o mando a Saul e disse a ele que ele devia fazer aquilo que o Senhor tinha ordenado, era eliminar todo aquele pessoal que era contrário à vontade de Deus, elimine todos eles. Não pode ficar nada. Elimine tudo, inclusive os animais, ou magro ou gordo. Não interessa se as vaquinhas são muito gordinhas e dão muito leite. Tem que eliminar tudo. Mas ele, o olho grande, a ganância de Saul, eliminou as pessoas e deixou os animais, porque era um gordinho, a vaquinha gorda que dá para um churrasco, e trouxe os animais desobedecendo a palavra de Deus. E por isso que Samuel, o profeta, foi lá e repreendeu o pecado de Saul, dizendo: olha, você pecou diante de Deus porque você devia ter obedecido o que ele mandou você fazer, destruir todo aquele povo com tudo que tinha. Mas você destruiu o povo, trouxe o rei prisioneiro, ainda trouxe o gado. Então você está em desobediência, você. E por isso que Saul foi rejeitado por Deus, e no lugar de Saul, Deus levantou Davi para assumir o lugar dele pela desobediência. É melhor obedecer. E foi o que Adão não fez. Ele transgrediu, assim como Saul fez, ele lá no passado também fez semelhante. Diga aí, Patrícia. Assim como Caim e Abel. Assim como Caim e Abel. Boa visão de Patrícia. Ora, eu já em outro estudo falei aqui, por que Caim recebeu aquela punição? Porque ele recebeu a rejeição de Deus, porque ele fez um sacrifício que Deus não tinha pedido. Deus queria que ele oferecesse um sacrifício de vida, de sangue. Mate o cordeiro, o animal, o cabritinho, e me ofereça. Ele vai levar verduras e legumes. Deus não pediu isso a ele. Você está sendo reprovado e rejeitado, enquanto ao passo que seu irmão eu aceitei, porque ele ofereceu o sacrifício que eu pedi que ele fizesse. Você mudou o sacrifício. E aí, o fim você já sabe, a inveja. Ele matou o irmão porque o irmão foi aceito e ele não tinha sido aceito, mas Deus, o Todo-Poderoso, como é amoroso, disse: eu estou lhe dando uma segunda chance. Faça o correto, tire esse sacrifício que você está oferecendo, que para mim é uma abominação, e traga um sacrifício correto, e eu aceitarei. Ele passou por cima mais uma vez disto e continuou irado, e o fim você já sabe, que foi matar o irmão e se tornar assassino e receber a punição de vida com aquela mancha negra do pecado que Deus colocou sobre ele. A Bíblia traz ao nosso conhecimento dois tipos de morte. Quais são elas? A morte física, esta morte que todos nós iremos passar. Não adianta churumela nem tentar se apegar a nada, porque mais cedo ou mais tarde eu vou, você vai, todos nós iremos. Eu costumo dizer, na minha visão eu tenho assim: estamos indo de encontro a ela e ela ao nosso encontro. Uns vão mais cedo, outros mais tarde, todos nós iremos. E tem uns que não chegam nem a nascer, ela já leva, ainda no ventre. Muitas vezes quando nascem, na adolescência, na infância, adolescência, na puberdade, na velhice, não interessa, mais cedo ou mais tarde, todos estamos destinados a nos encontrar com ela, com a morte. Ninguém escapa. Porque o salário do pecado é a morte, e está destinado ao homem, diz a Bíblia, morrer uma só vez, e depois da morte, o juízo. Você vai prestar contas ao Senhor. Se você tiver confessado a Cristo Jesus como Salvador da sua alma, adquirido, você tiver clamado por este advogado forte e maravilhoso, caso contrário, você está em maus lençóis. Patrícia, tem alguma coisa aí? Não. A Bíblia traz ao nosso conhecimento dois tipos de morte: a morte física, que é esta que nós morremos e vamos para o cemitério, todos nós, e a morte espiritual,
E que tipo de morte é essa? Bom, ou você acha que depois que morre e vai para o cemitério, tudo acaba? É ilusão. Porque a vida, você tem um espírito, continua. Este espírito vai receber a sua sentença. Aqui na terra, o homem recebe a sentença pelo pecado e desobediência e incredulidade de não ter Cristo Jesus como Salvador. Ele perece por causa do pecado de Adão e vai para o cemitério. Mas o que saiu dele, a essência que é a vida, porque nós somos feitos uma garrafa de refrigerante. Nós temos este invólucro e temos o conteúdo. O conteúdo é a essência, que é o espírito. Depois a garrafa PET para nada serve. Você joga fora, ou rasga, ou corta, faz o que você quiser dela. Mas o conteúdo você aproveita. Você toma um líquido, que é o precioso. Assim somos nós. Nós temos um espírito que este um dia prestará contas a Deus. E este espírito ele pode ser absolvido ou condenado. E esta condenação, segundo o Apocalipse, segundo a Bíblia, é o lago de fogo. Isso é chamado da segunda morte. Morre e perde o corpo aqui, e do outro lado da eternidade se parte sem Jesus, sem salvação, sem certeza de vida eterna, sem nenhuma noção do que é a vida eterna. O indivíduo está perdido. Hebreus 9, 27. Antes, a gente pode falar isso aqui. Quando isto que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, isto que é mortal se revestir da imortalidade, então cumprir-se-á a palavra que está escrita: tragada foi a morte na vitória. Ótimo! O que é corrupto se revestir de incorruptibilidade, isto é, aquilo que é perecível, este corpo mortal que apodrece, que vai para o cemitério, que se transforma em nada, em pó. Daqui a 3 anos você chega lá, não tem mais nada, só a ossada. Cadê aquele corpo que foi colocado aqui? Transforma-se em nada. Os vermes da terra destruirão e se transformam em pó. Mas um dia, os remidos em Cristo Jesus, aqueles que confessaram a Cristo Jesus como Salvador das suas vidas, estes terão um corpo renovado, restaurado, semelhante ao corpo de Jesus. Eis aqui vos digo um mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Nem todos permaneceremos na morte, no sono eterno, mas seremos transformados, os que já dormem em Cristo, os remidos que hoje estão aguardando do pó da terra, receberão novos corpos, a terra terá que dar corpos novos, e há um mistério em que nós receberemos de volta o nosso espírito e teremos um corpo semelhante ao corpo perfeito de Jesus, segundo Hebreus 9, 27, que diz o seguinte: E como aos homens está ordenado morrerem uma vez, vindo depois disso o juízo. Está ordenado você morrer uma só vez e depois o juízo. E depois do juízo, dependendo se você foi absolvido ou condenado, a situação aí é outra totalmente diferente. E aquele ditado que as pessoas usam: mas Deus te bote num bom lugar quando alguém morre. Você já viu, né? Essa palavra é muito usada aí no mundão. Quando morrer, Deus me bote num bom lugar. Aí eu te pergunto, o que foi que você fez para ter um bom lugar? Você comprou alguma propriedade nas mansões celestiais? Na Nova Jerusalém que Deus preparou, essa morada dos santos? Você comprou, foi? Comprou com dinheiro? Não, mas Deus é bom, é mesmo, é? E ele é bom assim, mas ele parece que Deus, se a gente for olhar, ele não teve misericórdia de Jesus e deixou Jesus, ele, com toda a bondade de Deus, passar pela morte. Por quê? O próprio Deus permitiu que o seu filho morresse e passasse por tudo aquilo, aquele sofrimento. E você? Você acha que ele vai lhe dar um bom lugar? Mas e as caridades que você fez? Não... E as caridades? Ah, mas eu fui muito bom, eu dei muita esmola, dei muita farinha, muita rapadura, eu dei até dinheiro, eu fiz caridade, eu dei roupa, é mesmo, é? Mas a Bíblia diz que a salvação é um dom gratuito de Deus, não vem das obras que ninguém faça para que alguém se glorie e diga: eu cheguei porque eu fui bom. Fulano de tal se ferrou porque ele não foi. Não. Isso é imerecimento. Você não merece nada. O que você merecia, quer que eu lhe diga o que você merecia?
você e eu e todos nós, inferno. Era o nosso destino, era o lago de fogo. Este lago de fogo que já está preparado era para mim, para você e para todo ser humano. Mas Deus, na sua infinita graça e misericórdia, pelo amor com o qual nos amou, amou de uma forma que não se pode medir. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho, mas para que você creia, para que todo aquele que crê tenha a vida eterna. Mas se você não crê, ele não pode fazer mais nada, porque tudo o que ele tinha que fazer, ele fez, foi dar o que ele tinha de melhor, e era o filho dele. Se você deixar isso para trás, não tem outra alternativa. O destino é lago de fogo e acabou. E se o espírito daquele que dentre os mortos ressuscitou a Jesus habita em vós, aquele que dentre os mortos ressuscitou a Cristo, também vivificará os vossos corpos mortais pelo seu espírito que em vós habita. Romanos 8, 10 e 11. Está vendo o que Romanos 8, 10 e 11 diz? Aquele que restaurou, aquele que deu vida a Jesus na ressurreição, o Jesus que foi dependurado na cruz, que foi cravado, mas que Deus restaurou o seu corpo, levantou da sepultura e hoje ele tem um corpo. Todos nós, os remidos em Cristo, que confiamos, que depositamos a nossa confiança no Filho de Deus, que dissemos no nosso coração: Jesus, eu não mereço nada, eu estou destinado à perdição eterna. Senhor Jesus, eu, com o meu corpo e a minha mente, estávamos destinados ao inferno, mas pelo seu amor, pelo amor do seu Pai que nos amou, mesmo eu reconhecendo a minha fragilidade, o Senhor me amou e me deu vida eterna, e creio plenamente nisso. Se você diz assim, amém, porque toda boca que confessar que Jesus é Salvador, esse será salvo. Se você colocar no seu coração que Jesus é o único meio de vida eterna, ótimo, a morte não prevalecerá sobre a sua vida eternamente. Ela pode até matar, porque vai matar, porque está destinado a todos nós morrer, mas um dia você vai ter um corpo novo, se levantar da sepultura para estar na presença de Cristo Jesus, porque você confiou, porque você depositou confiança no Filho de Deus e reconheceu que você não faz nada que preste. Tudo que você fizer ainda não é nada diante de Deus. Para que você seja perfeito diante de Deus, você tem que confessar e dizer que Jesus é o único, o único. Não misture com mais ninguém. Não é Maria, não é Pedro, não é João. É só Jesus que salva. Patrícia. Romanos 10, mas a saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Visto que com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como é que se invoca? Vou lhe mostrar como é que se invoca. E como é que eu devo invocar? Alguém já viu alguém se afogando num rio ou no mar? Quando a pessoa está se afogando, a primeira coisa que ela faz é levantar os braços e ficar batendo e socorro, socorro, pedindo, clamando. Você tem que clamar. Nós necessitamos deste clamor, dizer: Senhor Jesus, tenha misericórdia de mim, porque por mais que eu faça caridade, por mais que eu confie em tudo, se eu não tiver você no meu viver, na minha vida, se eu não tiver um Salvador como você, eu estou perdido. Isso é invocar a Jesus e dizer que ele é único e suficiente Salvador. Agora, quando você atrela isso a mais pessoas, olha, Jesus salvo, mas eu também tenho que ir por Maria, eu também tenho que ir por Pedro, por Tomé, tenho que ir por São Francisco, tenho que... Se você direcionar isso, você está no mato sem cachorro. A palavra é essa. Você está atribuindo todo o sacrifício de Jesus a outras pessoas que não sofreram. Maria não foi na cruz, Pedro não foi, Tomé não foi, São Judas Tadeu não foi, ninguém foi. O único que foi, Jesus diz: ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Não tem outro caminho. Aquele que não entra pela porta, que sou eu, é ladrão e salteador. Se você for por outro caminho, você está perdido. Você vai passar por dois tipos de morte. Esses dois tipos de morte é a morte física, morrer aqui e ir para o cemitério,
e um dia, quando ressuscitar, ir para o lago de fogo. Isso é a segunda morte do que nós vamos mostrar agora há pouco. Então, o momento de confessar Jesus é hoje, não é amanhã. Não deixe para amanhã o que você pode fazer hoje, depois que você conhece a verdade. A palavra de Deus diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E quem disse isso foi Jesus. Você conhece a verdade. E quem é a verdade? Jesus. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Patrícia, tem alguma coisa? Primeira carta de Paulo a Timóteo: porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, o homem. Só tem um mediador, meu amigo. Não tem mais ninguém, não. Não fica atrelando, botando neste caminho, neste carro, uma tuia de gente junto. É Jesus, é Maria e José. É mais fulano. Não bota não, porque aí você está dando. Os atributos de Jesus não podem ser divididos com mais ninguém. Você tem que enfiar na sua cabeça que o único meio de salvação... Ah, mas Maria intercede. Intercede não. Quem intercede por você é Jesus. Ele intercede ao Pai. Tudo que você pedir ao meu Pai em meu nome será feito. É o que está escrito. Você pede a Jesus e ele lhe concede porque ele pede ao Pai. Porque o Pai deu toda a autoridade a Jesus. Não deu a Maria, nem a Pedro, nem a João, não é ninguém. Toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. É o que Jesus disse. Ele diz e você obedece. Se você quiser por outro caminho, aí é problema teu. As consequências lá no final, quando você fechar os olhos, serão tristes. E eu gostaria que Patrícia lesse aí Apocalipse 20 e os versos 14 e 15. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. E aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Se você não foi encontrado escrito, você está ferrado, meu amigo. Não tem outro meio não, não tem outra saída. Quer que eu lhe diga uma coisa? Presta bem atenção. Imagine só, você nasce de uma mulher e de um homem, pai e mãe, eles registram você no cartório e lá permanece por todo sempre. Daqui a 3 ou 4 gerações, quando for no cartório, está o seu nome. José Francisco da Silva. Está lá o nome. O dia que você nasceu, o seu registro de nascimento, ele não perece, ele permanece. Por muitos e muitos e muitos séculos. Assim, Deus também tem um registro do nome de todos aqueles que invocam a Jesus como Salvador. Se o nome desta pessoa não tiver escrito, você está no mato sem cachorro. Porque aqui na terra tem muita gente que nasceu e não foi registrado e não pode fazer nada. Ele não compra, ele não vende, ele não faz nada no comércio, ele não pode fazer nada. Para o governo, ele não existe. Por que não existe? Porque não tem registro de nascimento. Não pode tirar CPF, identidade, carteira de motorista, nada. Ele não pode fazer nenhuma transação financeira, porque não existe registro que ele exista. Você é uma pessoa que não existe para o governo e para tudo. Assim é com o Senhor Deus. Para que você entre nas mansões celestiais um dia e tenha morada ao lado de Jesus, você tem que ter o seu nome registrado no livro da vida do Cordeiro. Se alguém não foi escrito ou achado escrito no livro da vida, essa pessoa foi lançada para dentro do lago de fogo. Patrícia acabou de ler. Gostaria... Repete, Patrícia. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. E aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Esta é a segunda morte. A primeira morte, todos nós vamos passar por ela. Os nossos corpos serão lançados na sepultura. Serão desfeitos, mas todos um dia, tanto justos como injustos, receberão novos corpos. Um para viver com Cristo, outro para a perdição eterna, lago de fogo. E aí, como fica? Você já se permitiu colocar o seu nome no livro da vida do Cordeiro? O seu nome está escrito lá? Está escrito lá no livro da vida do Cordeiro? Se não está, é bom que você comece a pensar enquanto há tempo, porque a morte chega a qualquer momento. Quantas pessoas foram enterradas hoje na cidade de Paulo Afonso? Quantas pessoas?
que ontem estavam vivas e jamais imaginaram que passariam pela morte, que hoje seria o seu enterro. Nunca passou pela cabeça delas, mas muitos hoje, neste dia de hoje, foram sepultados e ontem estavam bem de vida, porque o dia de amanhã não nos pertence. Mas se a pessoa acender uma vela, é para iluminar o caminho daqueles que partiram, para que eles encontrem o caminho de Deus. Você pode, olha, Patrícia fez uma interrogação, e a velinha? Você pode comprar uma jamanta carregada de vela que não vai iluminar o teu caminho, porque você está no mundo material e vela não pode acender o seu caminho nem brilhar no lado espiritual. Você vive no mundo material. As coisas materiais não podem se mistificarem com as coisas espirituais. Você está indo para o outro lado da eternidade, um lado espiritual onde vela não serve para nada. Você apenas está gastando dinheiro, jogando dinheiro fora. Você podia até pegar esse dinheiro e comprar mantimentos para você comer. Você pode comprar um caminhão de vela que não vai resolver o teu problema, porque vela não adianta nem ilumina caminho de ninguém, meu caro. Quem ilumina o teu caminho é aquele que brilha, aquele que está acima de todas as luzes, Jesus. Mas se meu espírito voltar para se aperfeiçoar, não foi perfeito nessa vida e aí volta para se aperfeiçoar. Agora aí entrou, sabe o quê? Kardec. Entrou Allan Kardec na história. Allan Kardec, olha, mas o seu espírito, não se preocupe, porque você vai reencarnar de novo. Você vai nascer, você hoje era José, amanhã vai nascer Maria. Você hoje é João, amanhã é Toninho, é Josefa. Isso é tudo baboseira de Kardec. Kardec era um louco, desvairado. A palavra certa, Kardec era uma pessoa sem entendimento. Não brilhou a luz do Evangelho de Cristo na vida de Kardec. Ele ficou perdido a ponto de fazer um novo Evangelho segundo o Espiritismo. Agora, imagina só, Kardec diz que o indivíduo morre e reencarna, porque o indivíduo tem que alcançar o estado perfeito do ser iluminado. Você tem que ser uma pessoa iluminada para poder alcançar o patamar de perfeição. Agora, a burrice de Kardec aí, sabe onde é? É o seguinte, ele quer que a matéria corruptível, a carne que é feita do pó da terra, juntamente com a alma que é perecível, sejam perfeitos, quando não pode. Porque Paulo diz, carne e sangue não herdam o reino de Deus e não podem ser perfeitos, são corruptos. Pode, se você reencarnasse, admitamos que alguém reencarnasse 1 bilhão de vezes, ele continuaria corrupto. Sabe por quê? Porque são matérias perecíveis. Deu para entender? Como é que você pode alcançar o que é perfeito no imperfeito? Isso é impossível. Patrícia, tem mais alguma coisa? A Bíblia traz ao nosso conhecimento 2 tipos de morte. Falamos morte espiritual, morte material e espiritual. Quem é a morte? A quem ela pertence? Patrícia, lê aí Hebreus 2, 14 e 15. E, visto como os filhos participam da carne e do sangue, também ele participou das mesmas coisas, para que pela morte aniquilasse o que tinha o império da morte, isto é, o diabo, e livrasse todos os que, com medo da morte, estavam por toda a vida sujeitos à servidão. Bom, encerrando o nosso estudo de verdade absoluta, a verdade absoluta que não é minha, é da palavra de Deus, que é perfeita e não falha. Quem é a morte? A morte é um anjo. É um anjo caído. É um dos anjos que pertence ao diabo. A morte nunca pertenceu a Deus. A morte é maldita. É uma maldição que Deus permitiu por causa do pecado do homem. É consequência da desobediência, mas a morte nunca pertenceu a Deus e jamais será de Deus. Segundo o que Patrícia acabou de ler, a morte pertence ao diabo, a saber, aquele que tem o poder da morte. Quem é que manda na morte? O diabo. A morte aniquila as pessoas. Deus é vida, ele traz vida. A morte traz a morte. O diabo traz a morte, traz o pecado e tudo que não presta. A quem ela pertence? Ao diabo.
A morte é uma maldição que foi lançada sobre o homem por causa da desobediência do homem. Patrícia, tem alguma coisa? E assim encerramos o nosso estudo de hoje, que falou sobre a doutrina da morte. Espero que você possa ter entendido, absorvido as nossas palavras. Deus abençoe e ilumine a sua vida, lhe dê entendimento para que você entenda a palavra de Deus e até a próxima, se Deus permitir. Estamos encerrando Verdade Absoluta.